Já estou aqui com o doutor Eliano Pellini. Estava com saudade de você. Puxa, eu também, muita Tudo saudade. Bem? Bem-vindo seus sempre, telespectadores viu? também. E olha, hoje vamos falar dos benefícios do sexo para a saúde. Uau! Porque as pessoas às vezes acham que sexo e saúde são coisas distintas. E não, né? Na verdade não, Kátia. O Conselho Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ele dá 9 parâmetros para a qualidade de vida, 9 domínios. O 8º domínio das duas sociedades é pelo menos pensar em sexo. Não precisa praticar, mas você pode ser anormal se você não pensar, porque a espécie humana usa essa pulsão sexual como um objetivo de qualificação da vida. E a gente tem os hormônios que estimulam também. Só que os hormônios, eles são moduladores da função sexual, porque muitas clientes vêm ao consultório nos pedindo: doutor, meus hormônios estão baixos, não dá para eu subir os hormônios para melhorar a minha vida sexual? Na verdade, os hormônios são o nosso ensinamento quando adolescentes. E depois eles passam a ser superfortemente necessários. Mas então a gente tem que pensar no sexo para conseguir que essa vontade de na fazer verdade, sexo. hoje o universo feminino é diferente do masculino. Os masculinos são motivados pelo desejo, e o desejo leva a excitação, ereção, ejaculação e satisfação. O universo feminino é diferente, ele funciona como uma neutralidade. A maioria das mulheres está neutra, e aí, conforme é estimulada, ela entra no receptivo, entra no desejo, entra na excitação, na lubrificação, e aí conclui, se necessário, com orgasmo. Nem todas as mulheres têm orgasmo, só 30%. Mas se elas estão satisfeitas com ou sem orgasmo, isso resolve o problema. O que nos interessa é só atender mulheres que têm queixa. Quando acho que a vida sexual não está indo ruim. bem, né? E se tiver, melhora, a qualidade de vida melhora, e sobre o que nós vamos falar hoje, melhora também algumas coisas ligadas a gasto calórico, melhora da pele, melhora do cabelo. Melhora a vida, né? Vida sexual realmente é importante, só que cada vez mais a gente vê disfunções sexuais. As mulheres hoje modernas que trabalham fora, que têm filhos complicados, parceiros inadequados, parceiros com pouca experiência, infelizmente se queixam muito. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Claro que você pode mandar suas perguntas também, ó. Vamos ver a primeira delas? Sexo durante o período menstrual aumenta as cólicas nas mulheres. Então, esse é um conceito interessante. A maioria das mulheres brasileiras não gosta de ter atividade sexual durante a menstruação. Lhe parece uma coisa meio esotérica, suja, estranha. A menstruação é um fenômeno plenamente normal. Apenas confirma que você não engravidou e teve um término de um ciclo, ou você fez uma pausa da sua pílula. Não há nenhum risco de transar menstruada, a não ser risco de infecção com um parceiro que tem alguma infecção sexualmente transmissível. Se você tiver nesse ato sexual durante a menstruação um orgasmo, alivia muito a cólica menstrual. E se você não tiver orgasmo, o simples contato sexual que modula a quantidade de sangue dentro da vagina também pode melhorar. Então, é possível fazer sexo durante fluxo menstrual? Sim. Melhora a cólica? Sim. Agora, vai da disposição da mulher. Se ela não se sente confortável, fase, né? A cólica pode aumentar só pela tensão emocional. Verdade. Lógico. Vamos ver mais um? Sexo alivia o estresse e ajuda a aumentar a imunidade. Então, na verdade, o processo de formação da tensão sexual, ele é estressante. Então, o estresse positivo, que é aquele estresse, será que eu vou ter uma relação legal, o parceiro é bacana, será que eu vou me satisfazer, será que eu vou ser lembrada para sempre? Esse estresse positivo, ele favorece imunidade, porque você se adapta a um estresse positivo. Agora, aquele estresse negativo, do tipo, é o mesmo parceiro por longos anos, ele é estranho, ele é esquisito, ele me traiu, ele fez alguma coisa que me desagradou, esse estresse, infelizmente, vai se somando a uma coisa perigosa chamada congestão pélvica. Então, congestão pélvica? O que é congestão pélvica? Se você imaginar, por exemplo, para endurecer o pênis de um parceiro, você tem que fazer com que sangue encha o pênis dele com 50 ml de sangue, um meio copo. Mas para que uma mulher tenha lubrificação sexual e chegue a ter um orgasmo, você tem que represar 500 ml de sangue, 10 vezes mais. Por isso que as mulheres precisam de preliminares para que esse sangue seja coletado, e o orgasmo é como se fosse um extravasamento de uma represa, sabe, um tsunami. O sangue vai acumulando e na hora que ele vaza, desculpe a palavra, não é bem vaza, mas na hora que ele deságua, você tem um alívio que é o orgasmo. Infelizmente, se você não tem esse alívio, esse sangue vai se coletando, vai ficando represado. E há quadros clínicos chamados dores pélvicas crônicas em mulheres que têm atividade sexual sem ter orgasmo. Então fica
De fato, congestionado. Olha. Então, aumenta a imunidade? Sim. Sim. Porque você libera durante o orgasmo uma série de substâncias bioquímicas, como serotonina, noradrenalina, epinefrina. E isso faz o cérebro entender que você tem uma defesa maior. E veja, quando você tem um processo de ejaculação dentro da sua vagina, você recebe material de alguém que você conheceu na rua. Você pode amá-lo, mas ele é estranho. Sim. E você recebe material genético de outra pessoa. Então, o seu organismo tem que se defender contra aqueles espermatozoides que vêm. Tanto que, ao longo do tempo, muitas mulheres rejeitam aqueles espermatozoides, porque fazem anticorpos. Então, aumenta a sua imunidade? Sim. Sim, né? Porque o corpo tem que trabalhar mais para combater. Tem que se defender desse processo de entrada de espermatozoides estranhos. Um estranho, né? Entrando no corpo, Até que você o ame e o aceite como DNA para fazer o seu filho. Aí deixou de ser estranho. Verdade. Vamos ver mais um. Cardíacos devem evitar o sexo. Nossa, se isso fosse verdade, metade da população brasileira não poderia fazer sexo. Depende muito do cardíaco, né? Cardíacos bem controlados, usando medicamentos que os protejam, podem fazer sexo com segurança. Sexo seria mais ou menos o esforço de subir uma escada de um andar. Então, se você consegue subir uma escada de um andar, você pode fazer sexo com segurança. Esse sexo tem que ser com uma parceira conhecida e que você se sinta confortável. Cuidado com o sexo com uma nova parceira, onde você queira demonstrar mais capacidade sexual e aí você pode ter uma tensão. O que não se aceita são cardíacos descompensados, que não estão sendo tratados, infelizmente o esforço sexual pode prejudicá-los. E aqueles que estão usando substâncias vasoativas, porque se eles somarem o uso de sildenafila, que são os famosos comprimidos azuis, você pode aumentar o risco de arritmias. Então, cardíacos podem fazer sexo? Sim. Devem evitar? Não. Sexo tranquiliza, alivia. Agora, se ele está usando alguma medicação vasoativa, e o cardiologista pode indicar, ele não deve usar nenhum derivado desses produtos que causam vasodilatação do pênis. Agora, o problema é que muitos homens sabem que são cardíacos, compram os tais comprimidos e usam sem indicação médica, né? Esses comprimidos são seguros. Não, mas se a pessoa é cardíaca, como você diz, e o médico não depende. indica, né? Se você é cardíaco, está compensado com medicações não vasoativas e você consegue subir uma escada sem esforço, você pode usar esses produtos. Sim, mas o médico vai indicar, né? O urologista geralmente indica. É. Vale a pena você sugerir ao seu clínico, seu urologista, olha, eu tenho uma nova parceira, vou reiniciar a vida sexual com mais intensidade, posso usar essa medicação? Provavelmente ele vai dizer sim. Então, cardíacos devem evitar sexo? Não, devem fazer sexo com parceiras que lhes exijam menos, lógico, porque se ele mudar de parceira e encontrar uma parceira daquelas que incendeia o quarto, ele tem que se proteger. Aí é como se ele subisse 10 lances de escada e sem não elevador, só um, né? 15 andares. Vamos ver mais uma. Fazer sexo pode ser tão eficaz para eliminar calorias quanto a corrida. O que você acha? A corrida é demais. É querer comparar alhos com bugalho. Puxando uma corrida, você perde 400, 500 calorias, depende do tempo que você corre. Depende né? do tempo que você corre, a intensidade que você corre, a frequência cardíaca máxima, que geralmente se espera 220 menos a idade. Essa é a frequência cardíaca máxima. Para você perder peso, você tem que correr com 80% disso, então seria 130, 120. Durante o ato sexual, você mantém frequências na faixa de 80, 90. Durante o orgasmo, você pode chegar a 150. Mas quanto tempo o orgasmo? Dura 2, 3, 4 segundos. Então, gente, não dá. Então, não há essa chance. Infelizmente, continua sendo melhor correr do que fazer sexo. Pode correr e depois faz sexo para relaxar, né? Aí é melhor. Agora, o que é interessante nessa foto, você vê todos os homens que aparecem sexys, aparecem com barba por fazer, você percebeu? É verdade, é. Agora, você acha que barba sem fazer ajuda sexo? Só atrapalha. Não, gente, só atrapalha, depende de Agora, como quando vai é ser jovem, escola. apaixonado e fascinante, aí serve qualquer coisa, mas é mito, né? É mito, Infelizmente, né? Não tem jeito. Barba por fazer é mito e eliminar calorias correndo também é. Também não vai ser por aí, não é esse milagre que você estava esperando, não tem jeito. Melhor fazer a barba. É melhor, vamos ver mais um, ó. Orgasmo reduz dores e incômodos. Depende também. Na verdade, você tem alguns incômodos associados, por exemplo, a dores pélvicas, que nós já vimos que melhora. Algumas mulheres que têm enxaqueca, infelizmente essa enxaqueca pode ser vascular e ela é modulada por circulação de sangue e mediadores cerebrais. Então, algumas enxaquecas podem piorar durante o ato sexual. E algumas mulheres podem ter cefaleias emocionais, por exemplo, estresse, sobrecarga, um parceiro novo, ela pode ter enxaqueca. Então, enxaqueca pode piorar.
Já, por exemplo, dores nas juntas, tendinites, fascites, que são processos inflamatórios, como o orgasmo libera substâncias anti-inflamatórias, você pode ter melhora de dores, principalmente articulações. O único cuidado específico é, se você durante o sexo tem enxaqueca, isso tem que conversar com o neurologista, porque infelizmente é sinal que você tem um fenômeno de circulação cerebral um pouquinho alterado. Aí conversa com o médico e explica direitinho, né? A gente tem que aprender a anotar tudo que a gente sente quando for ao médico falar, né? Então, na verdade, cada vez mais nós estamos recebendo queixas da função sexual. Não era comum, há 20 anos atrás, as mulheres apresentarem essas queixas. Hoje, por exemplo, a gente vê coisas surpreendentes. Do tipo? Do tipo assim, doutor, eu só faço sexo de sábado. Por que de sábado? Porque eu troco o lençol no domingo. Ai, gente, para não trocar o lençol antes? Você imagina. E, na verdade, sexo não pode ser tão limpinho assim. E daí não suja desse jeito? Depende. Ah, não, sim, mas assim, se necessitar... Se necessário, aí mas você pode trocar mais o lençol gente. Qualquer dia da semana e pode fazer sexo qualquer dia de semana. Coisa chata. Mas há mulheres extremamente complexas, só que antigamente elas não contavam isso pra gente. Agora Hoje, elas contam. Ah, ainda bem que conta, porque assim consegue tratar. Mas aí você tem que fazer aquela cara de conteúdo, porque pra mim é surpreendente algumas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nunca fiz isso, não. Já pensou você ter dia marcado, você só faz sexo no sábado que troca o lençol? Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas gente, achei surpreendente. Tira o lençol, faz no chuveiro se não tá afim de trocar o lençol. Agora, 12, 13, 15, né? 14, 30 anos de casado, ela prefere trocar o lençol. Ah, mas aí a desculpa que ela quer pra não ter relação sexual com o marido. Há mulheres que têm desculpas mais complexas. Do tipo? Do tipo, estou menstruada, estou com dor de cabeça, o Internacional entrou em campo. O Internacional? É porque é colorado. Essa foi uma desculpa bem da esfarrapada. Não, olha, você ouve de tudo, infelizmente. A gente é treinado para isso, mas cada vez são elas que nos treinam mais. Gente, vai ver como as coisas são mais complexas do que a gente imagina, por isso que a gente tem que sentar e se analisar, ver se você de fato está feliz ou não. O que sexo pode trazer? Você tem que se divertir com ele. Mas não... Sexo divertido faz você rir, como nós rimos agora sem sexo. Você vê que é importante, nós falamos sobre ele. E tem que pensar em sexo, como você fala sempre. Vamos ver mais um? Olha, mulheres perdem o interesse pelo sexo com a idade. Então, nós estamos falando sobre isso. Hoje você divide o universo feminino, isso foi descrito pela professora Rosemary Basson, do Canadá, em 2002. A gente divide as mulheres como neutras, que são aquelas que não pensam em sexo e não têm interesse. A gente chama de desejo sexual hipoativo. E você tem as mulheres espontâneas, que são aquelas que pensam em sexo direto, são aquelas que podem ter orgasmo na academia, só fazendo ginástica, são aquelas que, por exemplo, têm contato com um parceiro que pode ser virtual ou pode ser ocasional e têm orgasmos. Enquanto as mulheres que vão ganhando parceria, mas a idade transforma paixão em compaixão, veja como é triste isso. É triste isso. Se você tem um parceiro que você era apaixonada, mas de repente ele está doente, ele fez alguma cirurgia, você tem dó dele, o interesse sexual, paixão, vira compaixão. E amor sexual vira um amor de parceria, de cumplicidade. Infelizmente, isso acontece. Também não é necessariamente a ideia que nós vamos fazer sexo até morrer. Isso é uma ilusão de mídia, achando que nós vamos ser sexualmente ativos até a morte. Muito provavelmente, se você tiver um amor sexual e esse se transformar em amor afetivo, essa foi uma troca justa e extremamente bem-vinda. Mas você tem que estar feliz. Esse é o princípio, Sim, né? mas você não deve usar sexo como uma fonte de felicidade. Não, mas não é a idade que faz isso, não é a idade. Né? Você pode encontrar um parceiro mais velho que seja extremamente satisfatório e o seu parceiro original, se ele for promotor de aventura, se ele for promotor de novo desejo, se ele for promotor de uma estabilidade afetiva e sexual, você reentra no jogo. Sim. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres que entra nesse processo de pouca lubrificação, desconforto, dor, ela não tem mais disfunção sexual, ela tem aversão sexual. E aí a coisa complica. Por isso tem que conversar com o médico para reverter essa situação também. E principalmente em senhoras menopáusicas, melhorar o equipamento. Sim, Elas não entendem que com a idade a vagina vai atrofiando. Os lábios vão atrofiando, o clitóris vai atrofiando. Então, a busca de um ginecologista pode ajudar a recuperar esse equipamento sexual. Até pensar numa reposição hormonal, conversar com o médico sobre isso. Isso é hoje bastante ativo, discutido, mas tem indicações muito precisas e individualizadas. Já a lubrificação da vagina melhorou muito nesses 10 anos. Nós temos hoje hidratantes vaginais, lubrificantes vaginais, hormônios femininos vaginais, testosterona vaginal. Então a gente recebeu uma série de aditivos que são absorvidos ou não pela vagina
E isso seria muito útil que você, tendo desconforto no ato sexual por causa de secura, você tem auxílio fácil hoje. Vamos ver mais um? O sexo pode diminuir a chance de ter câncer de próstata. Bom, isso realmente é uma novidade e é verdade. É verdade? Verdade. Quanto mais um homem ejacula, mais a próstata se mantém sob proteção e de volume menor. Então, ejacular é muito útil para o homem. Infelizmente, muitos homens ejaculam precocemente e isso é ruim para as parceiras. Mas o pênis foi feito para esse processo imediato. Na verdade, a ideia que as mulheres precisam de um pênis que dure 2, 3 horas para que elas tenham satisfação sexual é uma ilusão da mídia. Total, porque o pênis foi um órgão para funcionar como os romanos. Vim e venci. Ele foi planejado para ficar pouco tempo ereto, ejacular logo e voltar. Porque a ereção muito longa leva a uma doença, chama-se priapismo. Priapos é o deus que tem um pênis enorme e ereto, deus grego. Então, melhora a próstata, mas quanto mais tempo o pênis ficar ereto, aumenta a chance de pequenos processos congestivos. Então, você teria que ter uma parceira que aceite, por exemplo, uma ejaculação rápida, e aí um vibrador, por exemplo, poderia ser muito útil. Para continuar, o ato sexual ou estimular essa mulher antes com um vibrador, com algum contato local, e aí sim ter a ejaculação. Seria benéfico para os dois, orgasmo para ela e ejaculação para ele. Vamos agora para as dúvidas que chegaram. Vamos ver a primeira de quem é, da Maria Aparecida. Toda vez que mantenho relação com meu marido, à noite não tenho sono. Ele dorme na hora, mas eu fico agitada. Isso é normal? O efeito não teria que ser inverso, já que o sexo melhora o sono? Bom, na verdade, aqui nós vamos ter que voltar um pouco na pré-história. Vamos voltar ao tempo. Eu não gosto muito de citar essas coisas macho e fêmea, mas se você olhar o macho, a tensão sexual faz com que ele fique desperto. E quando ele ejacula e tem o final orgásmico, ele entra em repouso. E, ao mesmo tempo, a fêmea, ela faz o contrário. Durante o ato sexual, ela tem que relaxar para que haja chance do orgasmo. E após o orgasmo, ela tem que entrar em vigília, com o objetivo de proteger aquele parceiro. Quer dizer, o macho dorme e ela a fêmea entra em vigília para controlar o ambiente. Por exemplo, se você vê cães transando, o macho quase desfalece e a fêmea, depois que fica com o pênis dentro da vagina, ela cavalga o pênis e fica um de cada lado. Já percebeu isso? Já, né? já. O pessoal joga água, coitadinho. Não adianta nada disso, coitado. Porque ele tem uma turgescência peniana. Esse fato de um ficar para um lado, um ficar para o outro e eles ficarem andando, protege o circuito que eles transaram. Quer dizer, ela fica olhando... Por isso que às vezes ela fica vigilante, porque ela ainda sente prazer nesse parceiro. É até benéfico isso. É difícil imaginar, o parceiro dormiu e eu fiquei ligada, isso biologicamente é interessante. Agora, infelizmente, pode ser que ele esteja ejaculando precocemente. E aí vale a pena ele procurar ajuda e ela, se possível, discutir isso com seu médico também, porque pode ser que ela tenha aquele quadro de enxaqueca que a mantém cefaleia incômoda e não durma. E aí não dorme. Então conversa com o seu médico e aí vê se o seu parceiro tem ejaculação precoce. Também conversa com o médico. E também entender dele, que isso pode ser completamente natural, principalmente se ela está transando com ele num ambiente que não é confortável, não é seguro, onde ela não pode entrar em repouso baixar a depois. guarda, né? Vamos ver mais um? Irene, nunca tive problemas, mas depois que meu filho nasceu, sinto dores na hora da relação. Por isso, evito fazer com meu marido. Além disso, não consigo mais ter orgasmos. Isso tem a ver? Bom, na verdade, a espécie humana é planejada para que você volte a ter sexo 40 dias depois do parto. E as mulheres que fazem isso mereceriam uma estátua, porque todos os primatas, o sexo começa 1 ano depois do nascimento do bebê. A espécie humana pretende começar logo, porque o sexo para os humanos é um fator de aconchego e a mulher quer reiniciar, porque assim ela sente que o parceiro voltou. Infelizmente, se o parto for cesárea, a vagina está protegida. Se o parto foi normal, às vezes você tem uma cicatriz ali. Então, o parto vaginal atrasa o retorno sexual, enquanto que o parto cesáreo acelera. Só que se ela estiver amamentando por 6 meses, a vagina fica seca. E nesse caso aparece o fenômeno doloroso, porque não lubrifica. Então o ideal seria ter sexo sempre com hidratantes vaginais, conversar com o seu médico, ver se a cicatriz chamada episiotomia está cicatrizada e, se possível, só permitir a penetração se ela estiver confortável. As mulheres acreditam que o parceiro só vai se satisfazer com penetração.
Mas, na verdade, após o parto, esse homem já sabe como transar porque ela estava grávida. Sim. E não precisa da penetração para que isso satisfaça o casal. Agora, é difícil para a mulher também desligar, porque ela sabe que tem um bebê ali mamando, do lado. Isso é verdade. E aí, a mulher, ela deixa de ser aquela esposa amante e ela passa a ser a esposa mãe. Então, quer dizer, sempre coloca a criança em primeiro plano. Kátia, em vez dela ter essa vigília com o parceiro, ela está vigilante em relação ao bebê. Né? É verdade, por isso que então, é difícil. Então, é normal, sim. Só que se você não quer ter desconforto, converse com o seu médico, procure um hidratante, um lubrificante. A diferença é o lubrificante você usa no ato sexual. O hidratante você usa 2 ou 3 dias antes, dentro da vagina, forma-se um microfilme de polissacárides e aí a relação sexual não tem aquela interrupção de colocar o hidratante, de colocar o lubrificante. Lubrificante, né? Então conversa com o seu médico, tá, Irene? Para ver em relação ao hidratante e também, né? Conversa com o marido, né? Então, o parceiro vai entender se ele estiver envolvido com essa relação. E ele pode entender que vai ser necessário lubrificação. Ele tem que saber que esse retorno sexual vai levar entre 6 meses a 1 ano. Quer dizer, não é falta de desejo da mulher. Não, né? É simplesmente um processo de adaptação. Natural, né, do corpo. Vamos ver mais um, Débora. Ouvi dizer que fazer muito sexo durante a semana auxilia no tratamento de asma e rinite. Quando estou resfriada, parece que meu nariz desentope. Isso é verdade? É lógico que ela tem uma sensibilidade muito especial. Não é para todo mundo. Nesse caso, Débora, você pode se qualificar como uma mulher altamente diferenciada. Porque quando você tem sexo, você congestiona a pelve, nós já falamos sobre isso. E você acumula lá 500 ml de sangue. Esse sangue tem que vir de algum lugar. E provavelmente, se você estava com rinite ou estava com resfriado e estava congestionada, durante o ato sexual, esse sangue, em parte, vai ser dirigido para a pelve. E pode ser que, se você tiver um orgasmo, ele desinfla, desinchaço e desinflama. Então, o ato sexual melhora a rinite? Não, isso não é verdade. Não, né? Mas no seu caso, que tem essa sensibilidade, pode aliviar. E muito sexo durante a semana... Depende, sexo, né? Depende. Há mulheres que me dizem assim, doutor, meu marido é forte. O que é ser forte? Forte é aquele que comparece todo dia. Todo dia, né? Mas para alguma mulher, então, mas esse homem não é forte. Ele é incômodo. É sempre assim, Kátia. Vem clientes dizer o seguinte, doutor, meu marido não me procura nenhuma vez por semana. Aí sai essa cliente, entra outra e diz o quê? Ele me procura demais, todo dia. Aguento mais. Então, é muito instável. Provavelmente aqui é um casal jovem, em que ela e ele são espontâneos e provavelmente ela está adaptada. Talvez ela faça sexo para melhorar a rinite. Cuidado. Ela quer só fazer sexo e tudo bem. Melhor, pense em sexo sem curar a rinite. É melhor usar um anticorticoide para rinite e sexo para se divertir. Bem melhor. Vamos ver mais um. É da Ana. Orgasmos podem ajudar a melhorar a aparência da pele e, consequentemente, a acne? Na verdade isso é real. Desculpe, na verdade isso é verdade. Porque os ovários são promotores de hormônio feminino. As mulheres que estão tendo vida sexual, os ovários entendem, e o sistema nervoso também, de que ela está disponível para engravidar. Então, as mulheres que têm sexo têm ciclo menstrual mais regulado e têm, portanto, a relação de estrogênio e progesterona mais estável. Quanto mais estrogênio, melhor a pele, melhor o cabelo, melhor a massa óssea. Então, mulheres que têm vida sexual ovulam, portanto, a pele, o cabelo, as unhas, os dentes, a gengiva vão melhorar. Agora, ao mesmo tempo, melhorar a acne? Sim, porque melhora a produção de hormônio feminino, a baixa de hormônio masculino, a pele melhora, a acne melhora. E orgasmo melhora a pele? Sem dúvida, né? Você fica mais feliz, fica divertido. Mas quando você está mais feliz, tudo melhora, né? Então, homens e mulheres que têm orgasmos e estão envolvidos sexualmente, quando transando, mesmo se eles tiverem 60, eles têm aparência de 18. Agora, um homem sem ereção, ele se sente muito velho. E as mulheres com pouca lubrificação e pouco desejo também se sentem muito velhas. Então, sexo rejuvenesce? Sim. Não no sentido real, porque envelhecer é inexorável. Mas como o truque é não ficar velho, sexo faz você ficar menos velho, porque você se sente jovem, com ereção, com lubrificação e com orgasmo. E acaba sendo mais feliz? Sem dúvida. Nós estamos melhorando a nossa pele rindo. Não estão muito melhor do que uns anos atrás? Quando eu cheguei, não estava assim. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Estão melhor hoje. Eu melhorei. Eu também melhorei. Lógico. Agora você tem que melhorar. Mas a gente tem que querer, gente. Digo isso porque a medicina avança a cada dia. Então, problemas até sexuais que as pessoas tinham no passado, hoje, são resolvidos de uma maneira tão fácil. O que eu alerto
Na verdade, não há uma bola mágica, não há um produto mágico, não há um comprimido, não há um hormônio que você tome e melhora. O que faz sexo funcionar é o triângulo de tesão, aventura e parceria. Então, se você tiver isso funcionando e ainda botar amor dentro, botar relaxamento e botar atividade física para se manter bonito, esse pentágono sexual funciona. E esquecer aqueles problemas que a gente muitas vezes traz de família, concorda? De família, conceitos errados, de religião. E, infelizmente, há mulheres que tiveram compromissos agredidos pelo parceiro e elas se punem e querem puni-lo evitando sexo. Então, cuidado. A melhor coisa é perdoar, infelizmente ainda é. E a melhor coisa é entrar no sexo como se fosse uma coisa momentânea. Você não pode entrar no sexo com toda a bagagem negativa que você trouxe do passado. E há parceiros melhores que outros? Sem dúvida. Né? Ainda Hoje, bem, como né? as mulheres podem fazer alguns, test drives antes, você pode hoje casar com um homem que tenha plenamente envolvimento amoroso e envolvimento sexual. No passado, você era obrigado a casar com um parceiro que não tinha vida sexual e as surpresas eram, às vezes, muito negativas. Olha, eu vou te falar uma coisa. O melhor é quando a gente se permite ser feliz. E buscar essa felicidade do jeito que você achar. Foi o que você começou dizendo. Seja numa relação que teve sexo e agora não existe mais, mas os dois estão bem. Ou numa relação que você quer modificar. Então, existe um estudo fascinante feito em Harvard que começou a ser feito no nascimento de 2.000 pessoas. E ele é controlado por várias equipes médicas que vão se sucedendo em gerações. E hoje esse estudo está com 75 anos. Então se sabe, ao longo de 75 anos, o que faz as pessoas viverem mais e melhor. E o quê? Comer bem, não fumar, não beber em excesso. Excesso significa vinho em excesso. E fundamentalmente ter 3 pensamentos. Acreditar que existe um superior na religião que você sentir, vivenciar a família de tal forma que você tenha fotos do passado e faça fotos do futuro e principalmente, já que nós estamos falando em sexo, você tem uma parceira que você confie. Quer dizer, se você não desabrochar, ela te apoia. Se você desabrochar, ela te entende e participa, sabe? Você vê que eu usei uma expressão diferente de brochar, né? Porque brochar é uma coisa que nenhuma mulher pode dizer para o parceiro, você brochou. Diga o contrário, você não desabrochou, meu bem, eu posso lhe regar um pouquinho e já fica uma forma lúdica, e você floresce e tudo será feliz. É verdade. Olha, Dr. Pellini trabalha num centro especial para mulheres com problemas de disfunção sexual. É um centro de saúde e medicina sexual ligado à Faculdade de Medicina do ABC. E a gente atende a região do ABC de forma gratuita e posso dar alguma sugestão dentro do e-mail eliano@uol.com.br ou dentro do telefone que a gente pode localizar como atender. Sim, 4990-6256. 4990-6256. Se você quiser sugerir algum tema, fica à vontade, o Dr. Pellini retorna e a gente conversa sobre ele. Obrigada mais uma vez. Já matei a saudade, viu? Quer dizer que vai demorar mais 10 anos para voltar? Não, depende da sua equipe. Eu gostaria de vir mais.